E aí, Jaluzi, me conte, é, como é que foi o primeiro contato, né? Como que você, de fato, assim, me conheceu na primeira vez, sai? A gente se conheceu em um evento, né, também de vendas, suplementação, e foi um parque aqui em São Paulo, e foi numa dinâmica, né, de 30 segundos, o pitch de 30 segundos, que a gente tinha que se apresentar para outra pessoa, para a gente se conhecer um pouco, né, antes de começarem as atividades lá do evento. E aí, por incrível que pareça, você foi a primeira pessoa que veio e já mandou seu pitch, que foi ajudo microempreendedores, empreendedores a duplicarem o seu faturamento, né, com qualidade de vida. E aí eu já pedi seu telefone, a gente trocou o telefone, já marcamos a nossa reunião e foi assim que tudo se desenrolou. Uhum. Legal. Fala um pouco. Deixa eu só desligar aqui um segundo. Tá. Bom, fala um pouco quem é o seu cargo e quem é a Jaluzi. Atualmente eu sou empresária do ramo da beleza, né? Eu sou micropigmentadora e esteticista já há quase 15 anos e tive aí alguns negócios sempre dentro da área, né? Franquia, trabalhei como autônoma e atualmente eu continuo só que agora com o meu próprio nome, né? A empresa. Uhum. Legal. E conta pra gente. Como que era a tua relação com dinheiro? Vamos falar há um ano. Como que era a relação com dinheiro que você tinha há um ano e meio, assim, ao longo da tua vida? A sensação que eu tinha com a relação do dinheiro era, eu conseguia fazer o dinheiro, mas ele não parava na minha mão, né? Então eu não conseguia fazer esse dinheiro prosperar na minha mão, né? Então eu tinha o comportamento, sempre tive o comportamento de fazer a grana acontecer. Eu nunca trabalhei CLT, então sempre fui, tive essa visão empreendedora mesmo, eu nunca me vi como CLT, e a vida sempre me encaminhou mesmo para isso. Então, mas eu tinha esse desafio de não ter dívidas e fazer esse dinheiro multiplicar. Uhum. É, e como que você começou como micropigmentadora? Eu comecei como micropigmentadora, o primeiro contato que eu vi da micropigmentação fio a fio, porque na a época só existia a maquiagem que a gente chamava de, não era nem micropigmentação, não existia esse nome. Existia a maquiagem definitiva. Então, que era aquela a proporção bem escura, bem escurecida, raspavam as sobrancelhas das clientes para poder fazer um outro tipo de desenho. Então, na época era isso que existia. E quando eu conheci a Fio a Fio foi num congresso de estética que eu fui, em que essa pessoa que trouxe da Alemanha para cá essa técnica fio a fio que já era um conceito que estava sendo criado lá fora. E aqui, este conceito fio a fio foi ganhando mais naturalidade. Então, quando eu assisti aquela palestra, eu já me interessei e procurei para fazer um curso com a pessoa em questão. Eu esperei um ano porque elas ainda não faziam curso. Me lembro que era assim também, início das redes sociais. Então, estava começando o Instagram no Brasil. Era muito louco, estava começando a profissão de influencers. E quando eu fui fazer o curso,
com essa pessoa, a gente pegou bem esse boom da rede social. A gente começou a atender grandes influenciadoras da época e foi quando virou, né, a maquiagem definitiva virou micropigmentação. Então, foi uma época que a gente ajudou a institucionalizar mesmo a profissão. Foi muito legal. Só existia gente que fazia esse método. E do que você faz Então, do, dentro da micropigmentação, o que que você mais gosta de fazer? O que que você mais, qual, qual que é a atividade que você mais gosta? qual que é a atividade que eu mais gosto dentro da micropigmentação? Uhum. O que que você mais Mas, gosta dentro da tua profissão? que é dentro da minha profissão, eu acho que primeiro é o quanto ela transforma, o quanto essa atividade transforma. Então, por exemplo, essa semana mesmo eu fiz um trabalho com areola, e aí a pessoa me disse, né, chorando, falou: Olha, você não sabe o quanto eu estar aqui e poder tratar essa parte do meu corpo com você está sendo libertador para mim. Então, é o quanto essa atividade sai do campo estético e entra no campo mesmo afetivo, essa ponte que a gente cria, essa conexão que a gente cria com o cliente através desse ofício, da transformação que esse ofício traz, é muito gratificante. Como que você se sente quando você recebe um relato assim? Eu me sinto no lugar certo, na hora certa. Eu sinto que eu estou fazendo o que é para fazer, o que Uhum. eu vim para fazer. Então, acho que estar essa sensação, por muito tempo, eu, mesmo trabalhando com a micropigmentação, eu tinha a sensação de que eu não estava no lugar certo, mas é porque eu ainda não, apesar de fazer, eu ainda não entendi o quanto essa ferramenta era transformadora, entendeu? Uhum. E como que era a vida, assim, como que era a vida da Jaluze? Lá atrás, né, se a gente pegar assim, ó, se a gente pegar em fevereiro de 2024, como que era Uhum. a tua vida? Como que você vivia lá atrás? Fevereiro de 2024, eu estava numa salinha de 2, 3 metros quadrados, né? Eu tinha acabado de deixar a, a minha clínica, né? Então, eu voltei, tudo, eu passei por um divórcio, eu tive que realinhar todas as coisas, todas as minhas despesas, voltar a morar na casa dos meus pais, que é longe, né? Fica no extremo leste de São Paulo. E em fevereiro, exatamente em fevereiro, eu tinha sublocado uma outra salinha para poder começar de novo a minha vida. E eu já estava sem esperança, nenhuma, né? Então, eu já estava pedindo para Deus uma luz que ele me mandasse, falou, ó, é realmente para você fechar. Eu tinha recebido propostas de trabalhar contratada para algumas grandes empresas de micropigmentação, mas alguma coisa me dizia que não era isso. Não era para eu que era para eu continuar ali. E aí, quando foi já entre o final de fevereiro, ali em março, foi quando a gente se conheceu, né? E eu falei, cara, eu vou falar com esse cara, eu vou dar uma chance pra esse cara, para ver o que ele tem para me falar, porque aí eu tomo minha decisão. Eu sempre, eu sempre eu olho sinais com detalhes, sabe? Assim, então, eu acho que quando a gente pede de coração algo, alguns sinais, as coisas se movem para que as coisas tenham mais clareza. Então, foi muito próximo, porque eu já estava quase decidida a desistir, de aceitar a proposta que tinham me feito e falar, não, eu vou vender a minha última maca, porque só sobrou uma maca e um equipamento para continuar trabalhando.
O que que Eu fez tinha com que já. você, nesse momento assim, o que que fez com que você quisesse tentar mais uma vez ir para o empreendedorismo, ter seu próprio negócio? Qual foi o estalo? Eu acho que é fazer as coisas da maneira certa. Porque, qual é a dificuldade do empreendedor? Quando a gente não tem essa maturidade, essa educação empreendedora, essa educação empresária, a gente não tem essa visão. A gente acha que é abrir um negócio e esperar os clientes virem. E as coisas acontecem. Mas quando eu tive aquela conversa com você, naquela sessão gratuita, eu percebi que existe um método para as coisas funcionarem, né? Um passo a passo para as coisas funcionarem. E eu falei, cara, é a última vez que eu vou investir, mesmo sem poder, que fique claro, porque eu estava com dificuldade financeira, mas a gente precisa investir alguma e dar a cara para poder fazer diferente para ter resultado diferente. Eu sempre pensei isso, né? O E que mesmo com que, medo, o que que passava na tua mente, assim, né? Porque naquela época você estava numa situação financeira complicada. E mesmo assim você fez um investimento de uma mentoria de um ano avançado, um investimento considerável. O que que passava pela tua cabeça naquele momento? ou tudo ou nada. Você era a minha última aposta. Porque se eu falei, foi o que eu falei pra você. Se eu fechar com você, eu vou fazer o que você me quer. Eu não vou sair daqui. Eu não vou comprar outro curso, eu não vou comprar outra mentoria, eu não vou ficar pipocando em ideias diferentes. Se você tem um método e você está me dizendo que esse método ele realmente funciona, foi o caminho que você trilhou e que deu certo, por que que não vai dar certo para mim? Então, se mesmo eu fazendo tudo isso que você me falou não der certo, aí eu falei, gente, não é para realmente aí eu vou fechar as portas e tá, eu vou trabalhar para alguém. Era essa a minha mentalidade à época. Você, de março de 2024, praticamente, até agora, final de fevereiro de 2025, quanto que você estava em média de faturamento em março de 2024 e como que você está hoje? Qual é o antes e Eu o depois? estava com 7 mil, 6 e pouquinho de faturamento, estava cada vez mais diminuindo. E era isso que estava me assustando, porque minhas despesas eram altas, né? Principalmente depois do divórcio. Então, e aí em março, a gente já pulou, acho que para. Em março, isso foi em fevereiro, Então, fevereiro de março, e aí em 2024. 4 meses de mentoria, eu acho que a gente já foi para 20, 21 mil. E qual que foi o... Então, o de antes foi quanto para quanto? Foi de 6 e pouquinho, quase 7, para 21, 22 mil. Em quanto tempo? Não chegou a fazer 4 meses de mentoria. Não chegou a fazer 4 meses de mentoria. E hoje, depois de 11 meses, 12 meses, como é que tá, hoje em dia? Ah, eu já tenho meu espaço de volta, tenho um novo sócio, tenho mais duas funcionárias, um parceiro, investi mais um capital para poder comprar máquina de laser no final desse ano que passou. E agora a projeção é da gente fazer um comercial ainda mais forte para que no final do ano a gente consiga atingir a nossa meta de faturamento, Que é? que é 80 mil. Maravilhoso. Vê, é legal ver esse antes e depois, né? Mas fala um pouco mais pra gente, assim, qual era a situação que você estava? O que que você já tinha tentado antes de entrar na mentoria? O que que você já tinha tentado, de posicionamento, de vendas, de mente, né? O que que você já tinha tentado antes de entrar? Antes da mentoria, eu já tinha tentado fazer aulas de marketing,
Eu já tinha tentado, porque o problema, todo mundo falava, o problema é o marketing. O problema é o marketing, tá? Vamos fazer aulas de marketing. Mas eu chegava e as coisas eram muito mais motivacionais do que práticas, entende? Então, assim, eu estava cansada de comprar motivação. Eu queria coisas, ferramentas e passos reais do nosso dia que a gente pudesse botar em prática e realmente fazer essa transformação diária, né? Então, eu já tinha comprado aula de marketing, aulas de posicionamento, até aula de oratória. Me disseram que eu tinha que melhorar minha oratória. E eu fui fazer aula de oratória. Será que o problema é a oratória? A comunicação com o meu cliente? Então, eu sentia que, e é no geral isso, né? O empreendedor no Brasil, ele é meio não, ele é totalmente perdido, né? A iniciativa a gente tem. E aí, de tanto a gente dar topada, a gente desanima e fecha as portas, com dívidas gigantescas. E era o mesmo caminho, né? Então, eu vinha de uma batida, eu empreendo desde os 19 anos. E dentro desse período, eu tive negócio, eu fechei negócio, tive problema com sócio, eu tive dívidas, né? Eu perdi casa, eu perdi carro. Aí a gente não sabe, chega uma hora que a gente não sabe. E quando a gente compra cursos, a gente vai numa esperança de alguém apresentar o grande segredo. Quando, na verdade, a gente precisa realmente seguir um método prático, né? E que as coisas precisam ter, assim como a gente precisa ir à escola para se alfabetizar, a gente é analfabeto, o empreendedor é analfabeto no Brasil. Então, a gente precisa se educar. Uhum. E qual que era a situação, assim, como que você se sentia no dia a dia, querendo evoluir teu negócio, né? Nossa, frustrada, né? Fracassada. Esse era o sentimento de frustração. Porque aí a gente fala, não é, aí você vê outras pessoas, né? Prosperando ainda mais. Outras pessoas que não sabem metade do que você sabe e prosperando. E aí você fala, meu Deus, não, realmente não é para mim, eu não sirvo, eu não tenho dom, Né? né? É isso que a gente pensa. O que que de fato você começou a fazer de diferente, que fez a diferença quando você entrou logo no início da mentoria? Olha, primeiro que o que fez a diferença é eu enxergar que ainda era possível. Então, quando eu fechei a mentoria, e foi o que eu falei para você, foi a primeira mentoria que eu vi muito prática, com passo a passo do que precisa ser feito para a gente poder começar a evoluir. Então, eu percebi comportamentos, porque quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar comportamentos que a gente está tendo ali naquela situação e que está agindo contra a maré, entende? Então, eu acho que a mentoria, ela me alertou contra isso. Então, por exemplo, meu comportamento mesmo perante ao meu negócio de procrastinar algumas atividades, né, de entender como a parte comercial é importante, estruturar uma parte comercial. Então, contratar, porque o medo como é que eu vou contratar se eu não tenho dinheiro? Mas como é que eu vou atingir outras pessoas se eu não contratar? Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Eu servia o café, eu limpava a clínica, eu atendia, e não dá, né? E isso não gera valor para o cliente. E o que que você, nesse momento, que você estava fazendo tudo, né? Tipo, eu presa, rodando, você tocando tudo, quais foram as primeiras ações, assim, que você fez para mudar tudo? Tá, a primeira ação que eu fiz foi realmente, por exemplo, eu vim de uma batida que eu passei a não confiar mais em ninguém, né? Então, a primeira ação que eu fiz é realmente entender que eu não conseguiria ampliar nada sozinha, né? Então, eu entendi que eu teria que contratar, que eu teria que ter novos parceiros, mas que eu
precisaria ampliar. Para fazer o que eu queria, eu precisaria ampliar. Que a salinha que eu estava não ia dar, né? E foi quando realmente, quando a gente pede, eu acredito, quando a gente pede, as coisas acontecem. E foi quando realmente a pessoa com quem eu dividi a sala, uma delas falou, olha, não vou continuar. E aí eu falei, cara, é agora. Eu vou pro tudo ou nada e eu vou pegar esse ponto para mim e eu vou voltar a ter minha sala. Então, acho que essa foi a primeira grande ação. E aí, a segunda grande ação foi realmente fazer toda a adaptação que precisava e ter novos parceiros comigo, né? Uhum. Em termos de posicionamento, de branding, de marca, é, antes e depois, que aconteceu? O que você fez de diferente aí? Nossa, eu acho que o que aconteceu de diferente foi que eu me empoderei da minha própria história. Eu fiquei segura, né? Eu acho que quando a gente ganha clareza, como eu já estava trabalhando e entendendo melhor a caminhada empreendedora, aí a gente ganha segurança. E se a gente for comparar um antes e um depois de vídeos meus antigos ou fotos minhas antigas, é notório o quanto a gente vê a evolução assim de autoridade, de segurança, de empoderamento sobre aquilo que eu faço. Então, isso para mim foi assim muito, foi nítido e é nítido para os clientes. Os clientes Sim. vêm me falar. Aham. E que tipo de técnica e ferramenta você começou a colocar em prática que, que fez com que você conseguisse atrair mais clientes para o teu negócio? Qual foi a jogada comercial? Olha, a gente começou a investir bastante na parte no digital em si, né? Eu não tinha muita frequência de, por exemplo, mostrar meu dia a dia no trabalho. Hoje as pessoas não querem comprar o serviço, elas querem comprar quem está por trás do serviço, né? E isso foi o turnover, assim, que eu falei, caramba, porque todo mundo vê vídeos de sobrancelha em N lugares, mas quando as clientes, principalmente as clientes novas, quando entram, quando vem o vídeo da minha história, quando elas criam ali a empatia, uma conexão comigo, eu vejo que elas vêm por mim, elas passam a vir pela pessoa Jaluse, não somente pela sobrancelha. Ela me procura por esse quesito. Mas depois, quando a gente cria essa conexão, né? Quando ela vê o dia a dia, a maneira que os clientes são recebidos na clínica, o cafezinho com Nutella, né? Então, essa é a experiência do cliente nos detalhes, né, desse atendimento, que vai criando a conexão e que a gente vai tendo esse diferencial. Então, quando eu entendi que as pessoas compram muito mais a minha história, até muito mais do que o meu trabalho é o petisco, mas depois ela, quem é a Jaluse? E aí elas vão se identificando. Acho que aquele vídeo que eu fiz da minha história, que ficou até um pouco longo, mas ele me dá muito retorno. E quando elas veem a minha história e ela fala, caraca, você passou por tudo isso mesmo. E aí eu vejo que as pessoas querem entender como é que eu passei e continuo evoluindo, sabe? É As bem pessoas legal. querem, as pessoas querem estar próximas de pessoas bem-sucedidas. Sim. Elas querem estar próximas dessas pessoas. E você mostrar que como a gente fez esse processo para ti, acabou atraindo mais clientes e clientes mais qualificados, né? Que queiram pagar um valor maior do que o valor que você estava cobrando. Por exemplo, quanto que era? Porque nesse meio tempo eu aumentei, né? Eu cobrava R$ 800, a gente está em 1.200. Ou seja, você está cobrando, você aumentou 50% o valor da micropigmentação e você está com mais clientes. Como é que é isso? Sim, sim. A gente está com mais clientes qualificados, né? Então, hoje, ó, os clientes, eles enxergam o valor do que me pagam, não o preço. Uhum. Então, é diferente. Quando ele chega e a maneira que ele é bem tratado, a maneira com que ele responde a ficha no iPad, por exemplo, a maca que é elétrica, que sobe, que desce, entendeu?
ganha uma experiência com uma máscara facial quando fecha tal tratamento, entende? Tem um voucher de retorno de atendimento para ela experimentar um outro serviço. Então a gente vai, e aí a gente vai criando, na verdade, uma comunidade de clientes conectados com a gente. Quase que como se fosse uma Jalusa Spa Experience. Aí. Exatamente, exatamente. Essa é a sensação que ela tem que ter. Então eu vejo que dentro das nossas possibilidades, a gente consegue proporcionar essa conexão com o cliente, que ele não sinta que o valor que ele está pagando é somente o serviço em execução, que o ambiente seja realmente acolhedor e de muita conexão. Então, a gente, sempre no atendimento, elas assim, olha, 100% das que passam, olha, gente, eu adoro vir aqui. Tem cliente que vai lá só para tomar café. Ah, eu quero vir aqui, eu quero ver vocês. Não vou fazer nada hoje, mas eu quero ver vocês. E a gente acolhe da mesma maneira. Então, aí a gente começa a perceber o valor, né, do que a gente faz. Uhum. O que que você falaria para a Jaluze de fevereiro do ano passado, quando ela entrou na mentoria? O que eu falaria para a Jaluse, dona? Nossa, Má. Ah, eu acho que não desiste, não desiste. Isso é só um ajuste de rota, né? Esse cara doido aí que tá na sua frente, ele vai te ajudar. Não, vai, persiste que vai dar bom, né? Na verdade, é, eu tava com uma sensação de frustração e de vazio muito grande há um ano atrás, né? E aí, quando a gente enxerga que é possível, quando a gente ganha clareza das coisas, então a gente vê que dá bom, no fim de tudo dá bom. Então, o que eu falaria para a Jaluse é: não desiste, vai que vai dar bom. E qual era a sua preocupação que você tinha, né? Lá atrás? Qual era a sua principal preocupação que você tinha lá atrás? Mas que a minha principal assim, preocupação era não decepcionar. Eu já estava muito decepcionada comigo, mas a preocupação era de não decepcionar as pessoas à minha volta, sabe? Assim, as pessoas mais queridas à minha volta que torciam por mim. E, e aí depois isso veio, eu entendi muito que essa decepção, eu acho que me gerou uma força tão grande que eu falei, não é possível. Não. Eu não admito mais uma vez o fracasso na minha vida. Acho que, sabe, foi o momento que eu decidi. Que eu falei, não, se é para fazer diferente, vamos fazer diferente da forma correta. Uhum. E, e qual que é a sensação, né? Qual que é a sensação de que veio antes? Antes você ganhava, gastava tudo e ganhava um valor limitado de 6, 7 mil reais por mês. Hoje você passou muito mais dos 30 mil. É, qual que é a sensação de antes e depois, de agora você poder comprar as coisas que você quer, viajar, de repente comprou o equipamento, né, Sim. super tecnológico. Como que é essa sensação, assim? Ai, a sensação é de eu posso, sabe? De tipo, meu, tu é foda. Tu é demais, assim, sabe? Porque é uma autoconfiança que a gente ganha, muito grande, né? Da gente saber que a gente pode emergir em águas muito profundas e sair igual uma fênix e falar, não, E o que, não vou escrever essa história de novo assim, dessa maneira para mim não. que você falaria para as pessoas que estão
talvez desacreditadas, que estão fazendo um valor financeiro, que estão gastando tudo e que talvez não estão nem sobrando nada e que estão travadas do ponto de vista de clientes, não conseguem cobrar mais caro, não conseguem se posicionar, não conseguem se vender, não acreditam tanto nelas. Por que que essas pessoas, de fato, deveriam, como você, investir no modelo de mentoria? O que você falaria para elas? Olha, eu falaria para elas que um ponto-chave que fez aí eu pensar em fechar a mentoria é a ambiência. A gente precisa falar com pessoas que já passaram pela situação que a gente passou e que já tem um caminho das pedras que a gente pode e consegue mudar essa história. Então, quando eu fechei a mentoria com você, eu tava fechando ali uma visão clara tua, da onde e o ponto-chave das coisas que deveriam ser realinhadas. E a gente, quando a gente está submerso em dívidas e preocupações e frustrações, a gente não conversa, não tem um ambiente propício de pessoas que podem conduzir a gente para a gente poder progredir e sair disso. Então, a dica que eu dou para essas pessoas é que ao fechar a mentoria, ela vai ter um ambiente propício de crescimento para elas. De pessoas que passaram, que tiveram a visão, que têm métodos claros e comprovados que dá certo, né? Então, quando a gente está sozinho, a gente não consegue enxergar. Não adianta. E na mentoria a gente encontra isso. A gente Uhum. encontra o ambiente certo para crescimento. No meio do caminho, diversas pessoas abandonaram, diversas pessoas sucederam, tiveram sucesso como você. Qual que é a diferença de quem está conseguindo ter sucesso versus de quem abandona no meio do caminho? De verdade, Má, eu acho que é ego. Eu acho que a gente. Eu sou uma boa ouvinte. Se você falar para mim que eu tenho que fazer X, eu vou fazer X. Se você puder fazer 2x, eu vou te entregar 2x também. Entende? Então, a gente tem que aprender a ser humilde, né? Porque dentro da mentoria, a gente vai ver o quanto o nosso próprio comportamento também sabota a gente. Isso dói, isso incomoda, né? Então, te bota na frente do espelho. Então, a gente precisa ter um pouquinho de humildade e enxergar onde a gente não está tão alinhado e ajustado com a visão que a gente tem, e ouvir o teu mentor e botar em prática. Então, acho que essa é a diferença. Eu Eu lembro não que vejo que eu seja um ser superior às pessoas que desistiram. Eu só acho que eu ouvi e botei em prática. Uhum. Eu lembro que teve uma das semanas que você estava passando por dificuldade, por uma procrastinação grande e tal, e você falou para mim, né? Você compartilhou comigo, é, o que que você fez para mudar? O que aconteceu ali que foi a virada de chave? Mas eu acho que ali eu entendi que ou eu virava adulto ou eu continuava igual criança, lamuriando, chorando pelas questões. Acho que a gente tem que ter a visão de adulto e fazer o que precisa ser feito e não o que tem vontade. O procrastinador é isso, ele faz o que tem vontade, não tô com vontade de fazer isso. Ai, é chato aquilo, né? É chato ir para academia também, né? É chato comer alface. É chato vender para algumas pessoas, né? A gente encara o processo de venda, por exemplo, que era muito a ferramenta que eu precisava desenvolver ainda mais. E eu falei, gente, se eu não fizer, meu negócio vai pro buraco de novo. Então, se eu não quero ter o mesmo resultado de fracasso, eu vou ter que mudar. E Maravilha. é. Vê, você ficou um ano, renovou agora. O que que fez com que você quisesse renovar a mentoria para mais um ano de mentoria avançada? Ué, não, time que tá ganhando, a gente não mexe. Por que é que eu não renovaria? Né, de todo o resultado que a gente teve, praticamente eu com a empresa de novo, quando eu decidi pegar o ponto.
para a gente poder ampliar, não tem um ano, né? Não tem um ano. Vai fazer um ano e meio do ano que eu decidi de ampliar a clínica. Então, se em nenhum ano tudo isso aconteceu, agora com tudo estruturado, não tem como. É só seguir, continuar ouvindo. Maravilhoso, muito bem. Parabéns, Jaluzi, pela tua história. Você é realmente um exemplo. E agora tem, estava trabalhando sozinho, agora tem três, quatro, cinco pessoas trabalhando com você, lugar maior. Tenho certeza que daqui a um ano talvez estará num lugar maior ainda, fazendo a meta que você quer chegar, né? De R$ 80.000 por mês com o teu consultório. Tem muita coisa para a gente implementar agora ao longo dessa nova jornada, né? Nesse modelo de mentoria. E é isso aí, eu tenho certeza que a tua história vai inspirar, continuar inspirando muita a vida das tuas clientes, mas também de vida de outras pessoas que vão olhar a tua história e ver, caraca, é possível eu também conseguir chegar num lugar diferente do que eu tô, né? Sim, é possível, gente. É, de verdade. É, vocês não estão sozinhos, né? Então, é estar com as pessoas certas. A gente só precisa estar com as pessoas certas, no ambiente correto. Maravilhoso. Qual que é a frase que fica na tua cabeça da tua história aí do último ano? A minha história do último. Nossa, mano, que difícil. Uma frase. Eu acho que. Mas não vou dizer uma frase, mas ambiente correto é tudo. O ambiente Eu acho certo, que é o resultado certo, o as resultado pessoas certas, a certo. frequência certa, pessoas que vão te impulsionar e não jogar e mijar na tua fogueira. Exatamente. Muito bom. Show de bola, Jaluzi, parabéns, tamo junto e é só o começo, né? É só o começo.